Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, quero associar-me à homenagem que já aqui foi prestada a José Mariano Gago. Acho que é uma pessoa que deu muito ao seu país, que transcendeu as barreiras partidárias e as questiúnculas e pequenas guerras em que todos nós, muitas vezes, nos envolvemos sem qualquer sentido. Acho também que foi um grande cientista. Penso que esse aspecto não terá sido suficientemente relevado. Eu, por exemplo, fiz agora em janeiro um ano, visitei o CERN em Geneve e ele estava lá, aliás, teve a amabilidade de me vir receber, mas vi o alto conceito em que ele era tido naquela grande organização europeia. É, portanto, alguém que nos vai fazer muita falta e associo-me a essa homenagem. Dito isto, quero saudar-vos a todos, saudar em especial o nosso Presidente, Carlos Pimenta, que aqui está cheio de vontade e de capacidade de realização, como sempre tem demonstrado ao longo de toda a sua vida, e a prova disso é que num sábado de manhã esta casa está cheia de pessoas interessadas, de pessoas com a vontade de atuar, não apenas de pensar, mas de atuar. Eu julgo que isso é cada vez mais importante. Tenho pena que não esteja aqui o primeiro presidente da plataforma, Jorge Moreira da Silva. Se ele tivesse, pedia-lhe para transmitir a um ministro, que por acaso tem o mesmo nome de que ele, Jorge Moreira da Silva, as minhas felicitações pelo excelente trabalho que ele tem feito e que, passando pela economia verde, passando pelos águas, pelos resíduos, pelo ordenamento do território, pelas interligações energéticas e tudo aquilo que sabemos, vai ter agora mais um passo importante e que tem muito a ver com os nossos objetivos nesta plataforma, que é a assinatura deste compromisso para o crescimento verde envolvendo 80 associações da sociedade civil. Aqui está um passo concreto. Minhas senhoras e meus senhores, como sabem, o balanço das novas tecnologias, na acessão ampla da expressão, é um balanço amplamente positivo. Permitem-nos comunicar, permitem-nos investigar, permitem-nos resolver problemas de saúde, permitem-nos gerir mais eficazmente as empresas, as instituições, as organizações não lucrativas, permitem-nos desenvolver e aprofundar as vocações culturais, conhecer e compreender como pensam e sentem outros povos e outras pessoas e outros grupos. Eu penso que perante uma audiência qualificada como esta, não é preciso dar mais argumentos a favor das novas tecnologias. É uma perda de tempo pregar para pessoas que já estão convertidas. Mas as novas tecnologias têm também o seu lado negativo, o seu lado perverso, e é para esse lado negativo que eu quero começar por chamar a vossa atenção. Quando se aspira, e mais do que isso, se luta, como faz a nossa plataforma, por um crescimento sustentável em democracia, sublinho em democracia, uma das questões que vai ganhando inquietante relevo é o de saber quem controla quem e como é feito esse controle. Este horrível caso do avião da Germanwings veio colocar a seguinte dúvida. Foram as novas tecnologias criadas, sofisticadas para controlar o terrorismo a bordo que impediram que o copiloto fosse controlado? É que neste caso, como em tantos outros, já não é só quem controla o eventual terrorista. A questão do controle vai-se colocando em cadeia, em catadupa. Quem controla o piloto, quem controla os comissários de bordo, quem controla os passageiros eventualmente não terroristas e quem controla o maquinista do comboio e quem controla o comandante e o piloto do navio e o condutor do autocarro, etc, etc, etc. E por aí fora até chegámos a uma conclusão absurda de que cada um de nós terá de ser controlado e que se calhar teremos de ser controlados antes de sair de casa. E de novo por quem e como?
Se cada vez que se sai de casa temos de ser controlados, é melhor ficar em casa. E aqui volta a estafada, mas sempre útil imagem do Big Brother. As novas tecnologias, efetivamente, servem para tudo, para o bem e para o mal. Um bem e um mal cuja natureza e consequente definição estamos cada vez, acerca da definição desse bem e desse mal, estamos cada vez mais divididos. Já não se trata, portanto, de definir apenas quem controla os abusos cometidos na internet, as notícias falsas, os insultos desbocados e anónimos, os rumores venenosos, e encontrar regras para identificar e punir os autores desse tipo de infrações e de crimes. E já não é só a luta contra a pirataria. A pirataria infrene, aceita cada vez mais, assente numa complacência por parte dos utilizadores, a pirataria do roubo de conteúdos, escritos, fotografias, infografias, vídeos, que têm dono, que custaram dinheiro a produzir e deveriam ser pagos pelos utilizadores, pelos agregadores de conteúdo, pelos sites piratas que vivem à sua custa e nada criam. A escala subiu e subiu para algo de muito mais grave. Por exemplo, quem controla o detentor do poder de carregar no botão vermelho que desencadeará a guerra nuclear? Se ainda é admissível que nos Estados Unidos a questão esteja bem acautelada, também é admissível que, por exemplo, no Paquistão não esteja tanto. Por exemplo, quem controla a proteção e defesa imediata contra ciberataques concretos, isolados ou em conjunto, aos sistemas informáticos da banca, dos fundos de investimento ou dos seguros, das empresas de telecomunicações, do trânsito nas principais cidades do mundo, dos hospitais, dos aeroportos, dos portos, dos tribunais, do Pentágono e de instituições semelhantes na China, na Rússia e na Índia, e também quem controla os ataques eventuais ao Google, ao Facebook, à Apple, à internet em geral, incluindo a internet das coisas. É interessante lembrar que a internet apareceu essencialmente como um sistema de defesa, parcelando as possibilidades, evitando um ataque geral, e que hoje em dia é a própria internet que pode servir para tudo isto. Mesmo admitindo que tudo o que citei, todos os exemplos que dei, estão razoavelmente comprometidos, qual o poder real dos hackers? E quem são os hackers? E como funciona o submundo dos hackers? Noutro plano, mais dramaticamente institucional ou cotidiano, quem controla a National Security Agency e as outras 15 agências de espionagem ou de serviços secretos dos Estados Unidos, quem controla as alianças dessas agências com as grandes empresas americanas de informática, de net, de telecomunicações, sabendo-se que diariamente os 16 serviços secretos norte-americanos conseguem interceptar diariamente 200 milhões de mensagens de texto por telemóvel, 135 mil milhões de e-mails e mais de 2 mil milhões de comunicações telefónicas. E quem controla as agências de serviços secretos congêneres das agências americanas nas principais potências, na Rússia, na China, etc. Este é um dos grandes problemas com que se defronta a vigência da democracia e o exercício da cidadania nesta segunda década do século XXI. Já não se trata apenas das inquietações provocadas pelas restrições impostas concretamente à liberdade em nome das premências da segurança, como sucede, por exemplo, com a aceitação generalizada por nós todos da videovigilância. Somos filmados à saída deste edifício, provavelmente, no elevador do hotel, num espetáculo, no futebol, onde seja, e já praticamente digerimos e aceitamos esse tipo de vigilância. Trata-se do reconhecimento da incapacidade de controlar
o que de negativo e de perverso as novas tecnologias trouxeram e vão galopantemente acumulando. Por isso já não estranhamos quando, a seguir ao Charlie Hebdo, Marine Le Pen veio propor o estabelecimento da pena de morte, veio propor o fim do acordo de Schengen. E, embora a maioria dos europeus, felizmente, não esteja de acordo, não estranhamos. Porquê? Não estranhamos porque o problema já não é esse. O problema é que já não se depende, a insegurança é tão grande, já não se depende apenas de grandes e bem equipados exércitos, marinhas e forças aéreas, apesar desta contribuição dos drones que estão numa zona de fronteira, aliás, hoje ganha, ou pelo menos vai marcando pontos, quem for melhor nos ciberataques, como já referi, e ainda, vimos muito pouco nessa matéria, ganha também quem for melhor no terrorismo. Sempre com a ajuda das novas tecnologias. E o terrorismo tem-se transformado, como dizia há tempos numa conferência do Instituto de Defesa Nacional, um experimentado diplomata português, o terrorismo está a transformar-se num McDonald's do terror. Porquê? Porque já é suscetível de franchising, porque não implica mandar homens, eles já lá estão, porque nem implica mandar armas, elas aparecem. Como? Isso é outra questão gravíssima que continua à procura de esclarecimento. E ainda porque, aparentemente, lhes falta um cérebro central, o que torna o turismo ainda mais tecnológico. Será que podemos concluir, envergonhados e confusos, que já estamos todos com saudades? Volta Gaddafi, estás perdoado? Volta Saddam Hussein, estás perdoado? Volta Mubarak, estás perdoado? Senhoras e meus senhores, sempre sob este signo das novas tecnologias, vamos mudar um pouco de agulha e vamos falar de uma nova doença que se chama Divided Attention Disorder. A expressão não é minha, a expressão é de Nicholas Carr, num livro que publicou, muito interessante, e cujo título também é sintomático. The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Carr sustenta que a sobrecarga de crescentes níveis de informação via net causa um gargalo no nosso cérebro, conhecido, ou que ele crismou, da Divided Attention Disorder. Se pensarem nas vezes que hoje, aqui e agora, a grande maioria das pessoas aqui presentes já consultou o telemóvel, se pensarem nas vezes que vamos procurar algo na net e acabamos a pesquisar num assunto completamente diferente, se pensarmos nas vezes que vamos à mailbox com a intenção de reler e responder a um mail concreto e acabamos a responder a outros mails, se pensarmos no tempo que gastamos em jogos, no Facebook, no Twitter, no YouTube, ou agora no Periscope, que é a última coisa que eu estou entusiasmadíssimo, porque permitir-me estar a filmar-me aqui, a vós, todos, e a estar em direto no YouTube. Portanto, eu posso produzir diretos de imagem. É o Periscope, é o último. E, portanto, facilmente reconheceremos por tudo isto que a nossa atenção, a nossa capacidade de concentração e de aprofundamento se dividem e, ao dividirem-se, diminuem. Já nos anos 80, Vittorino Andreoli lançou esta expressão, a expressão do homem ou da mulher fragmento. Hoje a fragmentação é incomparavelmente superior, já não se trata do zapping entre centenas de canais de televisão e da luta doméstica pelo controle do telecomando, que todos nós vivemos intensamente. O problema alastrou a outras profundidades e a outras plataformas, e à medida que, por exemplo, as tablets se impõem,
vai-se agravando através do chamado multitasking, da possibilidade de, cada vez mais superficialmente, utilizarmos duas ou mais plataformas, dois ou mais meios de comunicação ao mesmo tempo. Para efeitos do exercício da cidadania, e este foi o tema que me foi dado pelo Carlos Pimenta, esta fragmentação não é útil. Não se vota com likes no Facebook. Não se intervém politicamente com uma assinatura preguiçosa pela internet e uma petição que circula pela net. Nada disto nos envolve, nada disto nos compromete, nada disto nos faz sair para a rua ou para uma reunião associativa onde se tomem deliberações, onde se olhe para o futuro, onde se queira avançar. Pelo contrário, tudo isto constitui, muitas vezes, uma boa desculpa para não fazermos nada. E todos nós temos essas preguiças. Além da fragmentação, as novas tecnologias conduzem a um individualismo, cada qual no seu pequeno mundo. Num sábado recente, às 10 da noite, em minha casa, o panorama era o seguinte. Na salinha onde nós temos a televisão, o meu neto Pedro, tem 6 anos, jogava no iPhone da minha mulher. O meu neto Francisco, 13 anos, instalado no nosso computador doméstico, e um amigo que tinha trazido o computador dele, jogavam ao Minecraft. A minha mulher e eu saltitávamos na televisão, eu no Golf, ou na SIC Notícias, aguardando a exibição do Shark Tank às 10h30 da noite. Na sala ao lado, a minha neta Teresa, 10 anos, procurava filmes no meu iPad. A minha neta Isabel, 11 anos, estava no Instagram via telefone dela. E uma amiga das minhas netas estava via telefone dela no Snapchat. Às 10h30, quando começou o Shark Tank, eu concentrei-me no programa. A minha mulher, no entanto, manteve sempre o iPad dela em funcionamento, a jogar a bridge ou a googlar. Os dois miúdos mais velhos acompanharam vagamente o Shark Tank, virando-se assim para trás, sem saírem de onde estavam e, portanto, a continuarem no Minecraft. As outras 3 miúdas continuaram na sala ao lado a fazer o que estavam a fazer antes. Ou seja, cada qual, em parte ou totalmente, para o seu lado. Poder-se-ia pôr aqui a questão do controle, mas eu não é, ou seja, quem controla o que os miúdos veem, quem controla os pedófilos, mas não, eu não quero voltar a isso. O que quero é sublinhar que o individualismo propiciado pelas novas tecnologias dificulta a conversa à mesa. Já nem se joga ao jogo da glória em conjunto ou ao monopólio, no carro, em viagens de turismo, sobre temas de interesse comum. Criam-se entre mais velhos e mais novos, e dentro dos mais velhos e dentro dos mais novos, mundos, submundos, que nada têm a ver com instituições, por exemplo, que ainda, para mim, e penso que para todos nós, consideramos fundamentais, como é a família. Isto tem consequências sobre a cidadania e tem consequências sobre a participação, que foi outra palavra que o Carlos Pimenta incluiu no título desta minha intervenção. É porque há este laxismo e há também um certo infantilismo. Esta semana o Jorge Silva Melo dava uma entrevista em que falava na infantilização dos adultos. Fiquei muito contente que já tinha usado essa expressão, até reforçando-a com alarvização há uns anos, mas é verdade, há uma certa infantilização dos adultos. Há um excesso de individualismo também, como já disse. Isto obriga-me a equacionar um problema de outra índole, de índole diversa, a inclinação crescente de, deixando a política para os políticos, a política é para os políticos, optar pela meritocracia em detrimento ou contra a democracia. E olhem que este modelo de Singapura, que é mais sexy que o modelo chinês, é apontado crescentemente como generalizável. E o que é terrível é sabermos que há muito boa gente, com quem nos damos, que se diz democrata, mas que começa a acreditar que teses como a da meritocracia devem ser ponderadas. Mesmo que isso signifique um adiamento da democracia, como se a democracia pudesse fechar para obras e reabrir oportunamente.
Se não queremos entregar o poder a uma carta escolhida por um partido único, temos de estar preparados para acabar com a incompatibilidade entre a urgência de certas decisões e a lentidão dos processos democráticos ou alegadamente democráticos. E há questões que é preciso resolver. Por exemplo, faz sentido que o Parlamento Europeu esteja cada vez mais invadido por deputados de várias origens ideológicas que são claramente contra a União Europeia? Por exemplo, os imigrantes africanos que chegam a Lampedusa devem ser rechaçados, devem ficar em Itália, visto que foi aí que aportaram, devem ser irmamente distribuídos pelos 28 países da União Europeia. Por exemplo, os ciganos são uma raça maldita. Por exemplo, o sistema de governance da net é compatível com os problemas que o uso indiscriminado e indiscriminável da net levanta? A neutralidade da net como pode ser protegida? E a única alternativa nesta questão é que, em nome do controle, mais uma vez em nome do controle, cada Estado censure a net como entende. Por exemplo, o agravamento das alterações climáticas ou das outras questões ambientais, como a poluição atmosférica, é compatível com as sucessivas conferências mundiais em que toda a gente deposita muita esperança e que depois dão passos de caracol na resolução dos problemas? Por exemplo, a brutalidade do Daesh ou ISIS é compatível com as negociações, com as sedições, com sanções de ordem económica que adiem soluções igualmente brutais? Por outras palavras, a resposta ao velho paradigma da tolerância, o velho paradigma da tolerância de Karl Popper, que diz podemos ser tolerantes com os intolerantes, a resposta ao paradigma de Karl Popper é não podemos ser tolerantes com os intolerantes, ponto de interrogação. Mas aqui surge um problema grave, qual é a fronteira entre a tolerância e a intolerância? E quem define essa fronteira? A única solução possível parece ser a marcação da fronteira a ter de ser feita, o que me custa admitir, ser efetuada pelo voto da maioria dos cidadãos. Mas aí, recordando sempre que Hitler foi a votos, e do outro lado, recordando sempre o velho modelo soviético, aí, para que divided attention disorder não conduza à apologia da meritocracia, para que os tolerantes não se tornem cada vez mais intolerantes, é necessário que a democracia funcione de outra maneira e utilize pela positiva as oportunidades concedidas pelas novas tecnologias. Há alguns sintomas de que isso pode acontecer. Eu tenho-os citado noutras intervenções: a sociedade civil em lugar ou com dispensa do Estado, a autorregulação como sistema alternativo, os orçamentos participativos e um alargamento deste conceito dos orçamentos participativos para alargar precisamente as categorias de decisões com intervenção direta dos interessados. O voto eletrónico para um número crescente de questões e para lutar contra o abstencionismo. Não sei se será eficaz e não sei qual poderá ser o verdadeiro alcance de medidas deste tipo. Reforçarão a democracia, permitindo que ela funcione melhor e atraia os cidadãos indiferentes e abstencionistas? Substituirão progressivamente o sistema até aqui em vigor? Será que a parte ou as partes conseguem tomar conta do todo? Eu não sei responder a isso. Honestamente, não sei. Mas sei que, como estamos, com a inércia que praticamos e cultivamos no presente, não conseguiremos reformular a democracia. Transpô-la, adaptá-la, revigorá-la, mantê-la viva, mantê-la atuante no futuro. E sei também que os poderes democráticos tradicionais são conservadores. Não querem mudar porque têm medo de perder o poder.
não prestam a atenção devida a fenómenos como os que acabo de citar, não percebem que, se a sociedade se organiza em rede, também a democracia se tem de organizar em rede. A incapacidade de estruturar a União Europeia adequando-a às realidades da globalização é um exemplo desse pernicioso, para não dizer fatal, conservadorismo. Acrescento apenas, não basta refletir, é preciso propor e é preciso pôr em execução soluções concretas, tendo em conta que, como tentei demonstrar, são grandes e graves as urgências que temos de enfrentar um pouco por todo o planeta. O aparecimento de novos partidos na Europa, do Syriza aos verdadeiros finlandeses, do UKIP ao Podemos, etc., reflete esta sensação de que por este caminho não vamos lá. Significa talvez a busca de novos caminhos, mas não me parece que, por enquanto, esteja demonstrado que introduzirão mais do que uma lufada de ar fresco, uma janela que se abriu e que o obriga a olhar para lá para fora. Termino com uma profissão de fé na nossa plataforma. Acho que, à sua escala, é bom ter uma ideia da escala, a plataforma para o crescimento sustentável pode continuar a contribuir para que as soluções surjam, para que sejam execuíveis e para que sejam executadas. Por isso, me empenho, e penso que nos empenhamos todos, nas atividades e no êxito da nossa plataforma. Muito obrigado pela vossa atenção.